Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal do professor Rômulo Leone. Hoje nós vamos tratar de um assunto massa, mas antes eu queria parabenizar você que consegue gravar vídeos numa boa pro YouTube, ou pro Instagram, ou pra Facebook e tal, pro seu canal especificamente, porque dá um trabalho. Então, você que consegue fazer isso, edição e tal, não sei o que, parabéns, foi top demais. Hoje o assunto que nós vamos tratar é muito legal. No dia 11 de novembro de 2019, o presidente da República editou uma medida provisória, número 905, chamado lá de Contrato Verde Amarelo. Tratava também de assuntos como alteração da jornada de trabalho do bancário e tal, tinha algumas outras coisas lá. Mas o importante é o seguinte, essa medida provisória ela foi submetida ao Congresso Nacional para passar pelo seu trâmite normal. Só que ela não foi apreciada, ou não seria apreciada no tempo razoável. Lá você tem lá 120 dias, 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias para apreciação da medida provisória, conversão em lei ou não da medida provisória pelo Congresso Nacional. Senão ela perderia a sua vigência. E aí não foi. Ela foi apreciada faltando 5, 6 dias para o prazo lá pela Câmara dos Deputados, foi submetida ao Congresso Nacional, ou ao Senado Federal. E o Senado falou, ó, não tenho tempo para poder fazer isso, vocês me mandaram assim nas coxas, não vou apreciar isso assim sem estudar direitinho. Portanto, eu não vou apreciar. Também foi um meio de retaliação lá à Câmara dos Deputados, não entra em questão. A questão é o seguinte, que ela perderia sua eficácia perderia sua vigência no dia 20 de abril. E aí, ao invés de deixar a medida provisória caducar, o presidente da República preferiu editar uma outra medida provisória, a 955, para revogar a medida provisória 905. Agora pergunta, por que ele preferiu revogar a medida provisória ao invés de deixar ela perder a sua vigência pelo decurso do prazo? Isso é uma pergunta que é muito interessante. E se você quiser saber a resposta, antes de tudo, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você ama e continua ligado porque a gente vai responder essa pergunta. Para você entender o que foi que aconteceu com a medida provisória 905, primeiro nós precisamos entender o que é uma medida provisória e como ela funciona. A medida provisória ela é um ato do Poder Executivo que tem força de lei. Só que, se você bem lembra das aulas de direito constitucional ou de direito administrativo, como preferir, você vai lembrar que há funções típicas e atípicas dos três poderes, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Quem deve fazer as leis é o Poder Legislativo, é o Congresso Nacional na sua esfera federal. É lá dentro dos senadores e os deputados que fazem a produção legislativa, né? Que editam as leis, é quem estuda fazer isso, ou pelo menos deveriam. Enfim, não vem ao caso agora. Mas a ideia é que o Poder Legislativo é que tem a função típica de legislar e principalmente também de fiscalizar o orçamento público. Mas a própria Constituição, lá no artigo 62, ele fala assim, ó, em caso de relevância e urgência, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, ele pode editar um ato, produzir um ato chamado medida provisória, que também vai ter força de lei. Só que quem deve realmente produzir a lei é o Congresso Nacional, não é? Então, essa medida provisória, esse ato do Poder Executivo que tem força de lei, ele não vai ficar para sempre. Ele precisa de uma chancela do Poder Legislativo. Então, ele manda lá para o Poder Legislativo para que ele seja apreciado, convertida essa medida provisória em uma lei. Ou não, falar assim, ó, não tem nada a ver isso aqui, vamos sentar a bota, vamos rejeitar isso, tá? Então você tem lá, a partir da publicação da medida provisória pelo presidente da República, ela é submetida a uma comissão mista lá no Congresso Nacional. Então são designados 12 deputados, 12 senadores, junta numa sala, joga lá e estudam
sobre a constitucionalidade, a relevância e urgência daquela medida provisória. Depois que eles fazem um relatório sobre isso, aí ela vai para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados, ela é votada por maioria simples. Ela é votada. E aí essa medida provisória ela pode ter três situações. Ela pode ser aprovada como medida provisória do jeito que veio lá do presidente da República. Ela pode sofrer emendas, falar assim, ó, beleza, a matéria faz sentido, só que a gente precisa fazer uns ajustes aqui. Ou ela pode ser rejeitada, falar assim, não tem nada a ver isso aqui, vamos arquivar a medida provisória. Vamos arquivar esse negócio que está produzindo efeitos sem dever produzir efeitos, beleza? Beleza. Se ela for aprovada como medida provisória do jeito que ela veio, a Câmara dos Deputados, por maioria simples, ela aprova, manda lá para o Senado Federal, o Senado Federal vai fazer as mesmas considerações, se ela deveria vir com medida provisória, se ela deveria sofrer emendas ou se ela deveria ser rejeitada por inteiro. E se ela for aprovada do jeito que veio, como medida provisória mesmo, não precisa de sanção presidencial. Para fazer esse trâmite todo, o Congresso Nacional ele tem 60 dias passível de prorrogação por mais 60 dias. Beleza? Agora, se a medida provisória precisar de emendas, aí ela não entra mais como medida provisória. Ela entra como projeto de lei com base numa medida provisória. Ela tem o mesmo prazo de 60 mais 60, mas aí, ao invés de ela terminar no Congresso Nacional, ela passa novamente pela sanção do presidente da República. Não faz sentido ela passar pela sanção do presidente da República se o texto foi aprovado do jeito que ele mesmo editou. Então, se ele tiver uma emenda, se tiver uma alteração no texto legislativo, aí sim faz sentido passar pelo mesmo trâmite que passa uma lei ordinária comum, uma lei ordinária na sua essência, né? Ela passa pela sanção do presidente da República, beleza? Agora, se ela for rejeitada, arquiva, um abraço, senta a bota. Então ela tem 60 dias para isso, mais 60 dias com a sua prorrogação. Tudo bem? Massa. Mas por quê? Por quê? Por quê que o presidente da República preferiu editar uma outra medida provisória revogando a 905, ao invés de deixá-la perder a sua vigência por decurso do prazo? A resposta disso está lá no artigo 62, parágrafo 10 da Constituição. Lá ele vai dizer mais ou menos assim: numa mesma sessão legislativa, não é possível a edição de uma medida provisória que verse sobre matéria que já foi tratada em outra medida provisória e que essa outra medida provisória tenha perdido a sua vigência ou pelo decurso do prazo ou pela rejeição de sua matéria pelo Congresso Nacional. Então, como é que funcionaria? Eu estou tratando do assunto contrato verde e amarelo, nenhuma medida provisória, 905. Ela foi submetida ao Congresso Nacional. Se ela fosse rejeitada, eu não poderia, na mesma sessão legislativa, editar uma outra medida provisória que trate do mesmo assunto, certo? Além disso, além da rejeição, eu também não poderia trazer na mesma sessão legislativa uma outra medida provisória que tratasse do mesmo assunto se ela tivesse perdido a sua vigência por decurso do prazo. Como no último dia da sua vigência, da medida provisória 905, ele revogou a medida provisória, ela não se perdeu nem por decurso do prazo, nem por rejeição. Logo, o presidente da República ele poderia trazer na mesma sessão legislativa, e aí não sei se você vai lembrar o que é sessão legislativa. A sessão legislativa é um período de funcionamento do Congresso Nacional. Você vai lembrar que tem lá recesso, já ouvi falar isso, recesso parlamentar, não é isso? Por quê? Porque cada ano é dividido em períodos legislativos. Vai lá do dia 2 de fevereiro, que é quando começa a funcionar o Congresso Nacional, até o dia 17 de julho. Aí você tem um período legislativo. Aí eles entram em recesso, não é, férias? Recesso parlamentar. Depois eles voltam lá no dia 1º de agosto
e param de trabalhar novamente no dia 22 de dezembro, que aí se encerra mais um período legislativo. Então você tem lá entre o dia 2 de fevereiro e o dia 17 de julho um período legislativo. Você tem do dia 1º de agosto até o dia 22 de dezembro um outro período legislativo. Esses dois períodos legislativos, então, do dia 7 ou do dia 2 de fevereiro até o dia 22 de dezembro, você tem uma sessão legislativa. Então, no mesmo ano, digamos assim, no mesmo ano, o presidente da República não poderia tratar da mesma matéria, editar uma outra medida provisória, se essa medida provisória anterior ela tiver nessa sessão legislativa perdido a sua vigência por decurso do prazo ou tiver sido arquivada por rejeição do Congresso Nacional. Então, neste caso, como ele revogou, ele poderia ainda trazer esse ano a matéria contrato verde e amarelo. Ou período bancário, etc. Por quê? Porque ele revogou, beleza? Então ele fugiu do artigo 62, parágrafo 10 da Constituição. E só lembrando, quando eu tenho 4 períodos legislativos, quando eu tenho 4 sessões, lá vai eu confundindo, quando eu tenho 4 sessões legislativas, eu tenho também uma legislatura. Então 4 anos, a cada 4 anos, eu tenho uma legislatura. Eu tenho entre o dia 2 de fevereiro e o dia 17 de julho um período legislativo. Do dia 1º de agosto ao dia 22 de dezembro, um outro período legislativo. 2 períodos legislativos fazem uma sessão legislativa e 4 sessões legislativas fazem uma legislatura. É maluco, né? Mas é assim que funciona. Então o presidente da República, ele não poderia, na verdade ele poderia agora editar uma outra medida provisória tratando do assunto contrato verde e amarelo. Por quê? Porque ele não deixou a medida provisória perder a sua vigência por decurso do prazo e nem ela foi rejeitada pelo Congresso Nacional. Então ele poderia editar uma outra medida provisória falando do tema. Gostou do nosso assunto de hoje? Gostou de falar sobre medida provisória? Tem alguma dúvida sobre o assunto? Deixa aqui no comentário. Se lembre, compartilhe, curta, se inscreva no canal, sugira novos assuntos para falarmos e até a próxima. Um abraço!